E eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho, das notícias, né, dos bafos, dos babadinhos. E depois a gente continua, tá bom? Depois eu mostro pra vocês já ali montadinho. Oi, gente, olha nós aqui. E eu vim pra dizer que não montaram a mesa ainda, tá? E ficamos esperando para o rapaz vir, mas por algum motivo que eu não sei qual, o rapaz não veio montar. Então, o que acontece? Eu tô na ansiedade, né, para saber, também tô na mesma ansiedade para saber como que é a mesa. Eu medi a mesa, a que eu tenho, a bancada, é o mesmo tamanho, assim, comprimento. Dá 105 centímetros, 1,05 m, mesma coisa. Só que de largura, gente, é muito maior. Então, eu acho que vai ficar bem legal. E só que assim, eu tentei, sabe, agora há pouco, olhar lá, eu falei assim, Mala foi trabalhar, e aí eu fiquei pensando, eu falei assim, ai gente, eu vou pegar e vou montar. Mas não dá jeito, gente, é muito complicado, eu não consigo entender. Então assim, My Love ficou de entrar em contato com o montador que já montou aquilo lá, ó, aquele lá e o outro, aquele do bebedouro. Vamos ver se consegue vir amanhã mesmo ou depois de amanhã, né? Porque eu quero usar o trem lá, colocar o espelho no lugar, tudo certinho. Assim que montar, eu mostro pra vocês. E aí, eu tava, né, eu tinha falado a respeito dos 43 anos, né, gente? O que mudou hoje vai ser um bate-papo, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta, que daí a câmera fica parada também, né? E assim, o que mudou, né? Eu fico às vezes pensando, fazendo essa análise, né? Lembrando dos meus 20, tô com 43, então vamos nos três, né? Dos meus 23 anos. O que aconteceu quando eu tinha 23 anos? Nossa, gente, eu era completamente. Às vezes eu fico lembrando, não que me arrependa, mas eu acho que sim, talvez, sabe? Eu acho que eu poderia ter investido mais em mim naquela época. Porque eu lembro que eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro com 23 anos. Mas eu poderia ter feito muito mais, sabe? Eu perdi muito tempo da minha vida com coisas bobas, sabe? Assim, com coisas que não tinha nada a ver, né? Eu lembro que minha mãe falava naquela época a respeito de, por exemplo, pagar o INSS, né? Então eu fiquei muito tempo trabalhando como cabeleireiro e simplesmente eu não dei importância para isso, né? Se eu tivesse com 23 anos, né, que eu me formei com 24, mas já com 23 já estava trabalhando como cabeleireiro. Então se naquela época eu tivesse pagando a INSS, são coisas, sabe, assim, que não faz sentido, né? E eu vejo, tem tanta gente, principalmente na época que eu trabalhava lá no hospital, tinha muita gente se formando já enfermeiro ou enfermeira com 24 anos, com 23 anos, sabe? Eu falei, nossa, gente, olha só pra você ver, né? E então, mas enfim, são coisas na vida, eu acho que nunca é tarde pra gente começar, nunca é tarde pra gente corrigir, né, os prejuízos da vida, né? Os erros, na verdade. E eu lembro que, então, tá, com 33 anos, com 33, ó, só pra você ver, com 33 eu comecei o canal. Ó, só pra você ver, né? Com 33 anos eu tava lá. Então, quando o canal, o ano que vem, se Deus quiser completar 10 anos, esse canal aqui, completar 10 anos, eu tinha 33 anos na época. Então, mas também na época que eu comecei o canal, mas também era diferente o YouTube, né? Lá naquela época. Eu comecei a trabalhar como. Não, eu comecei a trabalhar na enfermagem com 32. Eu comecei o curso, eu tava com 31. Eu tava com 31, deixa eu ver. Eu comecei em 2008. Em 2007 eu completei. Não, eu tava com 30. Eu comecei a fazer o curso com 30, daí logo eu completei 31, e aí com 32 eu estava formado e já comecei a trabalhar na enfermagem. Aí com 33 anos, que daí eu comecei a gravar vídeo aqui no canal. E aí foram, como que fala? Os primeiros. Nossa, gente, olha, se for ver, né? Eu podia ter desistido do canal. Teve um período
Nessa época eu gravava vídeo, eu sempre gravei vídeo porque eu gosto, né? E que eu gosto, que eu faço amizade, né? Eu sempre falei isso pra vocês, é a mais pura verdade. Mas teve alguns momentos assim que às vezes eu falava, ai, não quero, sabe? Acho que eu vou desistir. Mas sabe quando uma coisinha lá dentro, já aconteceu isso com você? De, sei lá, ter um curso, tá fazendo um curso, tá, né, focado em fazer alguma coisa e você já tá fazendo, aí no meio do caminho parece que tem uma coisinha, uma vozinha que fica falando pra você não desistir. E eu nunca parei, né, de gravar vídeo, mas eu poderia também ter aprendido lá no começo do canal coisas que hoje eu sei, né? Por exemplo, antes eu fiquei acho que uns 4 anos. 4 anos? Deixa eu ver. Foi em 2014 que eu acordei pra vida no YouTube. No finalzinho de 2014, dezembro, pra ser bem mais claro, assim. Dezembro de 2014 que eu acordei pra vida no YouTube, né? Um pouquinho antes eu já comecei a entender que eu tinha que pedir like, pedir pro pessoal se inscrever, pra poder compartilhar, porque eu não fazia isso não. E daí, aí que eu entendi o que era o YouTube mesmo, na verdade, né? Então, assim, olha só pra você ver. Então, eu fiquei de maio de 2011, aí 2011, 12, 13, 14, quase 4 anos, 3 anos e pouco, gravando vídeo, não me arrependo de nada, mas eu poderia ter estruturado melhor o canal, sabe? Mas mais uma vez eu digo, nunca é tarde pra gente poder correr atrás do prejuízo, né, gente? Mas, assim, fazendo uma avaliação, tem muita gente que pode achar, ai, que bobeira, um homem de 43 anos, né? Fica gravando vloguinho. Tem muita gente que pensa, tá, gente? Pra falar a verdade. Só que como eu não ligo pra esse tipo de comentário, então pra mim pouco importa o que essa pessoa ou essas pessoas acham, né? Eu acho que o mais importante, assim, ah, tá, teve uma outra, essa atitude de ter pedido conta do hospital, né? De ter pedido demissão, na verdade, e me dedicar para o YouTube, querendo ou não, foi uma atitude arriscada, né? Porque já fazia muito tempo que eu tava, né, assim, chateado, que eu não tava tão feliz com a área da enfermagem, e eu queria investir no canal, mas ainda não me sentia seguro. E aí, quando foi lá em 2018 que eu decidi realmente sair, aí depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, querendo ou não, foi muito arriscado, né? Imagina, eu já tô com 43, isso foi em 2018, então eu estava com 41, né? 41, não é isso? 2018 eu completei 42, não, tava com 40 anos. 2018 eu completei 41. Isso mesmo, eu estava com 40 quando eu pedi, caraca. Eu pedi conta, né? Muita gente pode falar, nossa, que loucura, né? Uma pessoa. E teve pessoas na época nossa, acabou me julgando, falou assim, nossa, muita gente passando aperto, querendo um emprego, e você vai jogar fora 8 anos de hospital, né? De serviço, tudo. Só que, gente, se eu não fizesse isso ali, naquele momento, eu acho que eu não ia fazer nunca mais, sabe? É óbvio que antes de você tomar uma atitude como essa, você tem que ter pelo menos alguma coisa ali já garantida. O que não estava tão garantido assim para mim na época, né, no YouTube. Mas eu falei, gente, eu preciso arriscar. E olha, eu já falei isso aqui. Muita gente pode falar assim, não, mas esse tipo de atitude você toma quando você tem uns 20 anos, né? Porque é inconsequência demais, é irresponsável, né? Não com 40 anos, com 40 anos você tem que ficar ali pro resto da vida. Gente, olha. E aí eu confiei. Na época, My Love não estava trabalhando ainda, que ele estava terminando o curso, pagando aluguel, a gente, né? E com as outras dívidas normais que a gente tem, do dia de água, luz, tarará. E daí eu não recebi o fundo de garantia, não tive seguro-desemprego, nada disso. Então, assim, se eu for analisar tudo isso daí, se eu fosse pensar friamente,
eu não ia conseguir fazer nada disso. Eu ainda estava no hospital, com a mesma vidinha de sempre. Tava errado? Não, mas eu não tinha arriscado, né? Então, hoje, 2 anos depois que isso aconteceu, eu fico pensando assim que foi uma escolha arriscada, mas foi necessário, né? Naquela época eu precisava, porque depois eu poderia me arrepender amargamente lá na frente se eu falasse assim, poxa vida, né? Eu tive uma chance para poder tentar um novo, sair da minha zona de conforto e tentar fazer algo diferente, mas eu não consegui por medo, né? E eu deixei de fazer muita coisa na minha vida por medo, sabe, gente? Então, assim, hoje, quando eu decido comprar alguma coisa, porque eu quero comprar, porque eu sei que vai dar para comprar, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu sempre fui, mas hoje eu acho que eu tô muito mais, é quando eu ainda falei para minha mãe. Por exemplo, lembra que eu falei aquele dia a respeito da batedeira, da máquina de costura, tudo? Então, eu não cheguei a conclusão nenhuma. A máquina de costura, na verdade, eu desisti, tá, gente? Porque eu acho que vai ser algo que eu vou comprar e vai ficar parado. Vai ser muito difícil. Eu ainda falei pra My Love, é um passatempo, mas eu não tenho tempo, né, pra ficar passando tempo assim. Mas é algo que, quem sabe no futuro. A batedeira, ainda não fiz o pão, mas eu vou fazer, como eu disse aquele dia no vídeo. Eu vi, tô assistindo vários vídeos, né, da Cadence e o pessoal fazendo pão e tá dando pra fazer, então eu quero fazer também. Só que eu também não vivo fazendo pão direto, né, se for ver. Então assim, aí quando eu começo a pensar demais em uma coisa, tipo, eu quero comprar esse controle. Mas se eu ficar pensando e ruminando aquilo direto, é porque eu não vou comprar, né? Porque daí eu acho que isso daí é maturidade mesmo, né, gente? Saber que aquilo não é tão importante. O que é importante hoje pra mim e pra My Love? Quais são as nossas prioridades hoje, no momento? É ter a nossa casa. Então, para isso, a gente precisa abrir mão de muita coisa, a gente precisa evitar gastos desnecessários, entendeu? Porque se eu não tivesse batedeira, tudo bem, mas eu tenho. Eu tenho vontade de ter uma batedeira da KitchenAid lá? Claro que eu tenho, gente. Óbvio que eu tenho. Qualquer um tem, né? Mas eu acho que no momento não é necessário, né? Algo assim. Então, eu acho que os 43 anos, né, acaba trazendo essa maturidade, né? Essa tranquilidade, gente. Porque eu lembro quando eu tinha os meus 23 anos, por mais que eu já estivesse ali começando a ter uma carreira tardia, na verdade, né? Com 23 anos eu estava ali decidindo o que eu ia fazer ou não, que foi quando eu entrei, né, nesse universo de cabeleireiro, tudo. Mas eu sempre fui muito ansioso. Eu ainda continuo sendo ansioso, sabe? E só que eu hoje a minha ansiedade, ela não me atrapalha, né? Tipo assim, por exemplo, eu vou comprar tal coisa. Antes, quando eu tinha isso na minha cabeça assim, que eu sabia que eu ia comprar tal coisa, eu ficava ali remoendo aquilo, não via a hora, ou fazer uma viagem, por exemplo, eu ficava pensando naquilo direto. Hoje não, sabe? Hoje eu entrego pra Deus assim, se tiver que ser, vai ser. Porque não adianta, né, gente? Eu acho que tudo tem o seu momento certo, né? É lógico que às vezes eu fico lá perturbando meu amor, my lover, né? Eu fico assim, porque eu quero a batedeira que não sei o quê. Eu não vou dizer que não. Mas depois cai a ficha, entende? E eu vejo que isso daí não é algo necessário no momento, né? Que pra gente poder conseguir, gente, igual uma casa. Quantas vezes várias pessoas já falaram, Adriano, em vez de pagar aluguel, por que vocês não compram uma casa? Porque não é tão simples assim, né? Como se a gente vai numa loja comprar um tênis, por exemplo, uma roupa. Não é simples assim, a gente sabe a burocracia que é, a gente já falou aqui, né? Seria muito fácil, por exemplo, se não tivesse essa coisa de entrada, né? Ou seja, o valor que eu pago no aluguel, obviamente daria para pagar a prestação de uma casa, mas primeiro tem toda aquela burocracia, aqueles trâmites de documento, isso, aquilo, outro, né? E tem a tal entrada. Para poder dar uma entrada tão alta, tem que, né? Como que faz? Então você tem que se organizar, você tem que abrir mão de verdade de muita coisa. E esses dias, né,
como que fala? A moça lá da imobiliária perguntou se ainda a gente tem intenção de comprar aqui, por exemplo. Eu não sei se a gente vai comprar essa casa. Eu não sei se vai ser essa casa. Eu gostaria que sim, porque eu gosto dessa casa. Eu gosto de sobrado. Desde pequeno, eu sempre imaginei morando no sobrado. Sempre, gente. Sempre imaginei. Eu lembro quando eu era criança, tinha lá meus 7 anos, assim, e quando chegava férias de meio de ano, assim, eu ia muito para casa do meu tio, irmão da minha mãe, que infelizmente ele já faleceu, minha tia também, mas eu ia lá. Eu cheguei, eu acho que umas 2 vezes, uma nas férias do meio do ano e outra nas férias do final do ano, porque eu amava, porque eles moravam no sobrado. E era meu sonho morar no sobrado, sabe? E a gente, meu irmão e eu, a gente tinha uma beliche. E eu sempre brincava que era um sobrado, né? Então eu brincava, tinha a parte de cima, né? Que ele dormia em cima e eu dormia embaixo. Eu imaginava que aquela beliche era um sobrado, né? Que eu tinha escadinha. Ai, gente, vê se pode. E quando eu ia na casa do meu tio e da minha tia lá em São Paulo, na época, meu Deus, era muito bom. Porque eu ficava imaginando, sobe, desce, sabe assim? Então, assim, só que eu não sei se a gente vai comprar essa casa ou que Deus achar que a gente tem que comprar. Agora, apartamento, várias pessoas já indicaram, compra apartamento que é mais barato, que não sei o quê. Mas, gente, temos o Zinc e o Rex. Não dá pra mim a gente colocar o Zinc e o Rex dentro de um apartamento, tem como, né? Então tem que ser uma casa que tenha quintal, né? Então assim, precisa ser uma casa. E então, enquanto isso, a gente vai se organizando, né? Então, o bom da idade, eu imagino, se Deus quiser, daqui a 10 anos, com 53 anos, né, vamos estar mais maduro, com um pensamento mais, né, lá na frente. Então, assim, e eu lembro que quando os meus pais se separaram, eu tinha 16 anos. Minha mãe tinha 35. Olha só para você ver, né? E naquela época, eu com 16 anos já imaginava que meus pais estavam velhos, né? Porque é a imagem que quando uma criança vê um pai e uma mãe, pensa por eles serem, né, adultos. Então a gente não é que é velho, velho caduquinho, não é isso. Vocês entenderam, né, gente? Eu digo mais velho, né? Já é adulto. Então, assim, e hoje eu tenho 43 anos. Só que sobre, por exemplo, essa coisa de filho, várias pessoas perguntam, né? Se My Love e eu a gente tem desejo de ser pai. Não. Não, gente, eu já respondi isso em várias lives, várias vezes que eu coloco lá, todas as vezes que eu coloco aquela caixinha de pergunta lá no Instagram e eu faço, ai, deixa umas perguntas aí, tem várias vezes, várias pessoas que fazem a mesma pergunta. Vocês têm vontade de adotar uma criança? Não. Uma pela burocracia, né? Outra que eu acho que você tem que querer muito, né, gente? É ser pai mesmo, assim. E outra que você tem que ter uma estrutura, né? Então, assim, mesmo se eu quisesse, por mais que eu more em aluguel, eu não ia poder, né? O que eu vou oferecer, sabe? Porque daí aluguel é uma coisa instável. Uma hora você tá aqui, uma hora você tá ali. Já a pessoa fica levando, vai pra lá, vai pra cá. Então, acho que você tem que ter uma casa própria para você ser pai. Pelo menos é o que eu penso. Mas eu penso também assim que tem pessoas que nascem para poder ser pai e mãe. Eu acho que eu não nasci para ser pai e mãe. Tem gente que fala que nós seríamos assim uns bons pais. Eu acredito que sim também. Mas não é, não tá assim de verdade, nem nos meus planos, nem do My Love, sabe, gente? Eu não acho que isso seja errado. Tem gente que pode olhar isso e falar assim, nossa, né? Vocês estão sendo egoístas, que não sei o que. Eu não vejo assim, né? Então, nós já temos lá o Zinc e o Rex, são filhos do mesmo jeito, dá trabalho do mesmo jeito, e tá bom, né? Aí tem gente que fala, mas e quando ficar velhinho? Vocês ficarem velhinhos, não vai ter ninguém para chamar de pai, não vai cuidar. Então, né, gente, isso é tão complexo e tão relativo isso, né? Se a gente for parar para pensar sobre essa coisa de quando o pai e a mãe ficar numa idade mais avançada, os filhos vão cuidar. Sim, pode ser que sim, mas pode ser que não também, né? A gente nunca sabe.
Mas é isso que eu queria falar para vocês, o que muda na nossa cabeça, né, gente? Quando a gente tem 40 anos, né? Eu lembro, mais uma vez eu falo, eu lembro quando eu completei 30 anos, eu entrei numa neura, meu Deus do céu. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu entrei numa neura horrível, né? De quando eu completei 30 anos. Parece que eu não tava. Não é que eu não tava aceitando, mas parecia que eu tava entrando numa fase muito velho, assim. De verdade. Sabe? Aquela coisa assim, eu falava, nossa, gente, minha juventude tá ficando lá atrás, minha infância, né? E depois, quando eu entrei na casa dos 40, não, foi tão tranquilo, gente. Porque daí eu já tava com My Love, né? E aí ele tem a mesma idade que eu. A diferença é apenas um mês. Então, sabe, eu acho que é isso que eu acho que a maturidade vem trazendo, essa paz, essa tranquilidade, né? Serenidade, entendimento das coisas. É tão gostoso, né, gente, quando a gente começa a ver a vida por esse lado, por esse ângulo, né? Eu não vou negar, sou leonino, eu não vou negar que tem assuntos que me deixam mais estressados, eu não vivo, né, ai, o dia inteiro assim, ah, zen, não. Tem coisas que me estressam, tem momentos que eu sou ansioso, uai, né, somos seres humanos. Mas eu acho que na maior parte, né, eu acho que eu sou mais tranquilo. Em muitos assuntos, eu sou bem mais tranquilo do que antes, né? E é essa reflexão, tá, gente, que eu queria trazer para vocês. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Mas aí depois, quando a gente começar a gravar tudo de novo. Ah, e ainda não gravei, gente. Não plantei a sementinha. Ai, meu Deus, vai brotar dentro do saco. Mas eu vou. Eu preciso fazer, é tão fácil, né? Só virar a terra lá dentro, colocar dentro de a sementinha e ficar aguando, né? Mas eu vou fazer isso sim, que eu quero ver esses tomatinhos crescendo. Vamos ver como que vai ficar, tá bom? E se você gostou, gente, desse bate-papo simplesinho, mas bem gostoso, uma reflexão apenas, deixa o like, tá? Por favor, ajuda aqui o canal a chegar a 500 mil amigos logo. E compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, então se inscreva, é de graça, tá bom? Ativa o sininho também para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. E eu também logo, não tem data ainda, mas logo eu vou fazer um pão lá na batedeira Cadence pra gente ver se aguenta. Não um pão muito grande, um pão pequenininho. Vou ver uma receita bem simplesinha, mas eu quero sovar dentro da batedeira, né, para ver se vai dar certo, se ela vai aguentar, tá bom? Então, e nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grande e até o próximo vídeo. Beijo!